Senhor nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra, tu cujas glórias é cantado acima dos céus. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e o maldoso, porque são adversários teus. Quando admiro teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste. Pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho de Adão para que venha visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Todos os rebanhos e manadas, e os animais selvagens também. As aves dos céus, os peixes do oceano, e tudo que percorres as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, apresentador da mensagem Buscando a Sabedoria. A mensagem Buscando a Sabedoria de hoje encontra-se no Salmo capítulo 8. Eu li esse salmo na íntegra, são 9 versículos. É um salmo que é para começar um louvor. Ele fala sobre a grandeza, sobre o valor que o ser humano tem para Deus. É o salmo de Davi ao regente. Ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro, e o louvor dado a ti chega até os céus. Veja bem, o salmista fala sobre o louvor dado a Deus que chega até os céus. Davi está falando sobre a glória de Deus. Está falando sobre a dignidade também do ser humano. Este é o primeiro canto do livro dos Salmos, que nós vamos considerar como sendo um louvor. O salmo inteiro se dirige a Deus, o Criador, que dá ao ser humano como coroa da sua criação, que dá ao ser humano a responsabilidade de cuidar deste mundo. Vamos analisar esse louvor. Ele diz sobre a grandeza do mundo inteiro. O salmo inicia e também termina com um duplo louvor. A grandeza de Deus, a grandeza do nome de Deus, que revela a sua glória. No Salmo 1 e no versículo 1 e no versículo 9. O salmista fala de Deus a partir da sua experiência pessoal. A experiência que ele teve com Deus. E descreve como Senhor, como soberano da terra e de toda a criação. Ele descreve Deus sobre a sua glória, sobre o poder glorioso que se estende por todo o universo. Ele diz que
toda a glória de Deus é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo, onde ele diz que tu construíste uma fortaleza para te proteger dos seus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Então, o versículo 2, ele é um canto que ele dirige às crianças, o louvor das crianças pequenas. Ou seja, as crianças são mais vulneráveis, são inocentes. E a única arma defensiva contra o inimigo de Deus está no louvor das crianças que são inocentes. Esse verso foi utilizado por Jesus para responder às críticas à sua entrada triunfal em Jerusalém, onde está registrado no livro de Mateus, capítulo 21, verso 16. Esta inocência, ou seja, ternura, simplicidade das crianças é vista também no humilde menino de Belém, o Filho de Deus, feito homem, que na manjedoura, com sua ternura de bebê, nos cativa e nos arrebata o coração. E depois, na cruz do Calvário, com seu amor sacrificial, nos livra da culpa do pecado e da morte, para nos dar vida e vida eterna. Aqui, neste mundo, podemos já receber a vida. E depois da morte, a eternidade. O salmista diz no versículo 3, quando olho para os céus que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares. Veja a simplicidade do salmista dialogar com o Eterno, o que é um simples ser humano, diz ele, o salmista. Ele está maravilhado pela magnitude da grandeza de um Deus Criador, pela grandeza de Deus e pela evidente pequenez do ser humano. O ser humano perante Deus é como uma gota de água, mas criatura criada por Deus. E o salmista se pergunta sobre a importância que tem o homem para com Deus, ao ponto de Deus lembrar-se, ele lembra dele e o protege. Quem somos nós? Que é o simples ser humano para que pense nele, diz ele no versículo 4, que é um ser mortal. Ele lembra sobre o homem ser mortal, para que te preocupes com ele. Ele interroga a Deus. Ele diz que é um simples ser humano para que tu, o grande e majestoso Deus, pense nele. Ele é apenas um mortal. É um mortal, por que te preocupes com ele? O salmista interroga a Deus. Ele conversa com o Eterno. Quem somos nós perante Deus? No entanto, diz o salmista, no versículo 5, ele diz:
que Deus fez o ser humano inferior somente a ele mesmo e deu ao ser humano honra, glória, semelhante a de um rei. Ele diz, é inferior somente a ti. Quando a tradução possível do original hebraico, ele diz que é inferior somente aos anjos. Como diz essa tradução? No livro de Hebreus 2, versos 6 e 8, nós vamos refletir sobre a pergunta feita. O salmista tem a resposta através do Espírito Santo. Ele diz que Deus com sua própria mão fez o ser humano apenas um pouco menor do que os anjos, mas cercou o homem de honra, de dignidade, e o pôs como autoridade sobre a criação, para que, como um bom administrador, o proteja e cuide da terra. Quando Deus fez Adão, lá no livro de Gênesis, vemos que Deus diz para ele, toma posse da terra, cuida, cultiva, multiplique nesta terra. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 28. Amados, que privilégio, que responsabilidade temos perante os olhos de Deus. Aí o salmista encerra esse diálogo que ele tem com Deus, dizendo que Deus deu poder sobre todas as coisas que ele criou. Ele diz, tu puseste sobre todas as coisas debaixo do domínio dele. Aí ele passa a referir as ovelhas, o gado e os animais selvagens também. Também os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ele diz, encerra essa oração dizendo, Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Se nós pararmos para pensar sobre a grandeza de Deus, a palavra de Deus nos afirma que Deus pega toda a água do mar na concha das suas mãos. A palavra de Deus diz que Deus, quando ele se assenta no seu trono, ele descansa os seus pés sobre a terra. É um Deus enorme, é um Deus grande, magnânimo. Mas o incrível de tudo isso é que a palavra de Deus nos afirma que ele habita dentro de nós através do seu Espírito. Então o Salmo finaliza com um mesmo louvor a Deus, da maneira como ele começou no primeiro verso. Ele diz, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Você consegue compreender, meu irmão, meu amado amigo, minha irmã que me ouve, a magnitude desse grande e poderoso Deus que criou este universo, que formou este universo, que tudo que nele existe Deus criou, mas ele colocou debaixo da autoridade do homem esse planeta Terra. Deus quer que você reja essa terra como uma autoridade. Deus quer que você prospere em toda a área da sua vida. Então pense nisso. Graça e paz para todos. Fique na paz, amados.